Olá pessoal, vamos continuar com a nossa aula sobre mutações e alterações no material genético, causadas principalmente por radiações ou por substâncias químicas e diversos outros componentes no ambiente. Principal foco para a gente, alterações causadas graças a radiações. Dentre os diversos tipos de alterações, na aula passada nós separamos as alterações no material genético em dois tipos, euploidias e aneuploidias. Euploidias, a gente teria as mudanças no material genético de grande porte, ou seja, teria alterações no DNA, alterações no conjunto cromossômico. Essas alterações no conjunto cromossômico, em grande porte, seria, por exemplo, em vez de ter 46 cromossomos, como todos nós possuímos, e aí está marcado aqui do ladinho nesse quadro, em vez de ter os 46 cromossomos ou 23 pares, em casos de euploidias eu teria uma alteração em grande número cromossômico, ou seja, uma redução para 23 cromossomos ou um aumento para 69 cromossomos, por exemplo. No caso, se eu tenho uma redução de 46 para 23 cromossomos, o indivíduo só com 23 cromossomos, ele não é formado. Quer dizer que a célula-ovo morre. Então, caso tenha alguma alteração, ou seja, alguma mutação, e essa mutação, a célula-ovo passe a ter somente metade dos cromossomos, 23, a célula-ovo não segue adiante e o indivíduo não é formado. Então, logo na célula-ovo já ocorre a morte. Em casos onde mais de um espermatozoide fecunda o gameta feminino, eu passo a ter 69 cromossomos. Também é um caso de euploidia, já que eu mudei grande quantidade de cromossomos. E nesse caso, eu chamo de triploidia. Passei a ter, vamos dizer, mais 23 cromossomos. Nesse processo, a estrutura também não sobrevive, morre. Basicamente, mudanças de grande porte, ou seja, euploidias, que são mudanças em grande quantidade de cromossomos, o indivíduo geralmente não vai ser formado. Então, na célula-ovo, ele já morre. No nosso organismo, então, acontece basicamente aneuploidias. Aneuploidias são mudanças em pequenos números cromossômicos. Ou seja, eu altero 1, 2, 3, 4 cromossomos no máximo. Nessas alterações, as mais comuns são a monossomia, que eu retiro um cromossomo, trissomia, que eu acrescento um, nulissomia, que eu tiro 2 cromossomos. Então, alterações onde eu mudo apenas um cromossomo vão ser as mais comuns. Aonde esse um cromossomo a mais ou a menos está presente vai ser extremamente importante para a manifestação da síndrome, ou seja, da doença. Nesses processos, as aneuploidias. As principais aneuploidias humanas, a gente vai visualizá-las uma a uma. Então, a gente vai ver uma aneuploidia de cada vez. Das principais, eu acho que não é dúvida para ninguém que a principal alteração é a síndrome de Down, também conhecida como trissomia do 21. Por que trissomia do 21? Por que a gente dá esse nome para essa alteração? Trissomia do 21 quer dizer que no par 21 eu vou ter 3 cromossomos. Então, no par 21, eu vou ter a presença de 3 cromossomos. Lembrando, eu coloco os meus cromossomos em dupla. Então, no 21, eu deveria ter uma dupla. Acrescentei um, passei a ter um trio. A síndrome de Down pode aparecer em homem ou em mulher. Nos dois, no mesmo ponto. Ou seja, par de número 21. Quando eu vou ler a estrutura do cariótipo, se é um homem, eu falo que ele é 47. Lembra que eu acrescentei um cromossomo, então não é mais 46, passou a ser 47. Por ser um homem geneticamente, então é XY. E essa alteração foi no par 21, por isso mais 21. Se é uma mulher, 47, acrescentei um cromossomo. XX é o que determina ser do sexo feminino geneticamente, e eu acrescentei no par 21. Então, esse simbolismo para cariótipos, homem 47, XY mais 21,
quer dizer basicamente se está acontecendo em homem ou mulher, através XY ou XX, e o mais indicando em qual cromossomo eu tive o acréscimo. Se eu coloco menos, quer dizer deleção. Para a síndrome de Down é o acréscimo, então mais. Para ocorrer esse erro, qual é a causa disso? Basicamente, erro na distribuição dos cromossomos na hora de formar gametas. O que quer dizer isso? Quer dizer que as nossas células germinativas, que têm 46 cromossomos, elas têm que se dividir, e na hora que elas se dividirem, elas devem dar origem a 4 células filhas. Cada uma dessas células filhas deve possuir metade do material genético da célula mãe. Ou seja, cada célula filha tem que possuir 23 cromossomos. Mas nesse processo de divisão pode sair errado. No que pode sair errado, uma célula pode vir com 22 e outra com um a mais, 24. Se esse gameta, que tem 22 cromossomos, realizar o processo de fecundação, quer dizer que eu vou ter um cromossomo a menos. Então, eu vou ter o erro pelo cromossomo a menos. Se esse gameta, que tem um cromossomo a mais, 24, realizar a fecundação, eu vou ter um erro pelo acréscimo, como, por exemplo, a síndrome de Down. Então, basicamente, por erros na distribuição dos cromossomos durante a formação dos gametas, espermatozoide ou os óvulos, é que vai ocorrer esses erros. Em relação à mulher, para esses erros a gente tem que ficar atento em relação à idade. Quanto mais tempo passa, mais velhas as células germinativas femininas se tornam. Por que isso acontece? As células germinativas, que são as células que vão formar os óvulos na mulher, quando a mulher nasce, essas células já estão formadas. Quer dizer que, se a mulher engravidar aos seus 20 anos, essas células germinativas também têm 20 anos. Se a mulher engravida aos 30, quer dizer que essas células germinativas têm 30 anos. Se engravidou aos 40, essas células germinativas têm 40 anos. Quanto mais tempo essas células permanecem dentro do organismo, maior a chance dela entrar em contato com radiações, substâncias químicas ou substâncias tóxicas. Consequentemente, maior a chance dessas células terem erros na hora de formar os gametas. Se a gente pega, por exemplo, mulheres abaixo de 35 anos, a chance de ter erro nos gametas e assim o filho nascer com síndrome de Down é 1 a cada 10 mil. Se a gente passa da casa dos 35 anos de idade, esse erro aumenta para 1 a cada 100. Ou seja, idade, principalmente por causa do tempo das células germinativas femininas, é um fator que a gente tem que ficar atento. Outro é o tópico da nossa aula, exposição a altas taxas de radiação. Altas taxas de radiação podem modificar as células germinativas, modificando células germinativas, tem a chance dos gametas serem alterados. E aí, os nossos filhos nascerem com erros. Logicamente, exposição a diversas substâncias químicas, drogas principalmente. Em relação às características dos indivíduos com síndrome de Down, por termos um contato bem frequente com esses indivíduos, muitas dessas características nós já sabemos. Então, pessoas com síndrome de Down geralmente aparecem com baixa estatura, tendência à obesidade. Então, é uma tendência, não é obrigatória a todos, mas tem uma tendência à obesidade. Os olhos são oblíquos, mãos e dedos curtos, prega siamesca na mão, quer dizer, essa membraninha entre os dedos, então essa membraninha entre os dedos pode ser maior, apresenta retardo mental, o homem geralmente é estéril, não é sempre, e a mulher é fértil. O homem, se ele for um caso onde ele não seja estéril, pode ter filho com outra mulher com síndrome de Down? Pode ter filho. O filho de 2 pessoas com síndrome de Down vai apresentar síndrome de Down? Tem cerca de 50% de chance de apresentar síndrome de Down e 50% de chance de nascer normal. Ok? Em relação às aneuploidias,
que a gente está vendo, outras que a gente pode observar. Síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter é uma aneuploidia, ou seja, modificações de pequeno porte, que só vai acontecer em homens. Ela só acontecendo em homens vai acontecer no par sexual. Acontecendo no par sexual quer dizer que, se era um homem, deveria ser X e Y. Então, nos cromossomos sexuais, no par de número 23, deveria ter o X e deveria ter o Y. Ou seja, o cariótipo deveria ser 46XY. Só que, no caso do Klinefelter, eu acrescentei um X. Então, se eu acrescentei, eu não tenho mais 46, passo a ter 47. E o indivíduo passa a ser XXY. Nesse caso, quando o indivíduo passa a ser XXY, ou seja, tem um cromossomo X a mais no par sexual, ele começa a apresentar alguns caracteres sexuais femininos, como ginecomastia, alargamento dos quadris, que é bem clássico, voz aguda, cromatina sexual. Cromatina sexual, para quem não lembra, cromatina sexual é basicamente um pedaço de material genético que está presente apenas nas células femininas. É uma forma da gente identificar geneticamente o sexo feminino. Além dessas características femininas, vão apresentar outras características, como retardo mental, que pode ser leve a moderado, e esterilidade, tá? Basicamente, se começam a aparecer diversos caracteres sexuais femininos, isso acaba por inibir a produção de testosterona. Ao inibir a produção de testosterona, os órgãos sexuais masculinos não se desenvolvem corretamente. Então, eu tenho a atrofia dos testículos e, consequentemente, o homem se torna estéril. Então, quando eu falo de síndrome de Klinefelter, basicamente eu acrescentei um cromossomo X ao par sexual, passando a ser XXY. Só irá acontecer a homens e esses homens passarão a ter alguns caracteres sexuais parecidos com uma mulher. Ginecomastia, alargamentos quadris, voz aguda e a presença de cromatina sexual. Outras características que podem apresentar são retardo mental e esterilidade. Dentro das aneuploidias, voltando novamente modificações de pequeno porte, a gente tem a síndrome de Turner. A síndrome de Turner, a gente fala que é X0. Se é X0, quer dizer que eu retirei um cromossomo. Só vai acontecer em mulheres. Quer dizer que aqui deveria ser XX. Então, aqui na cromatina sexual deveria ser XX. Só que eu retirei um cromossomo X. Ao ter retirado um cromossomo X, não tenho mais 46 cromossomos. Passo a ter apenas 45 cromossomos. A modificação foi nos cromossomos sexuais. Consequentemente, eu simbolizo como sendo X0. No caso, se eu tenho uma mulher onde ela tem um cromossomo sexual a menos, quais as características que vão modificar no indivíduo? O que vai aparecer? Quais são os sintomas? Baixa estatura. Eu vou apresentar sempre uma mulher com baixa estatura. Tendência à obesidade. Pescoço alado, que é o que dá para ver através da imagem. Então, esse tipo de pescoço é o que eu chamo de pescoço alado. Muitos pelos no corpo. Retardo mental moderado. Esterilidade, já que os ovários são atrofiados. E não apresenta estrutura correspondente à cromatina sexual. Síndrome do duplo Y. Como o próprio nome já diz, quer dizer que eu vou trabalhar com um homem, já que eu estou falando de Y. Então, falou Y, a gente está trabalhando com homem. Se é duplo Y, quer dizer que em vez de ter apenas um Y, eu vou acrescentar mais um. Então, em vez de ter só um Y, eu estou acrescentando mais um Y. Se eu estou acrescentando, não tenho mais 46, passo a ter 47. 47XY, Y, um a mais que eu acrescentei. Em relação à síndrome de duplo Y, esse cromossomo Y a mais, quais as características que eles vão trazer para o indivíduo?
Primeiro, a maioria das vezes que esse Y a mais aparece, os homens são externamente normais, ou seja, fenotipicamente eles são normais. Então, quando você olha para ele, não vai ter nenhuma modificação relevante. Em relação ao desenvolvimento, ou seja, desde criança, o seu crescimento geralmente vai ser mais acentuado, ou seja, a criança cresce mais rápido. Cresce mais rápido e geralmente possui uma estatura muito elevada, ou seja, são homens mais altos. São hiperativos e, na infância e na adolescência, apresentam muitas crises de fúria. Essas crises de fúria, se não controladas, elas podem gerar uma inclinação a um comportamento antissocial e se tornar um adulto bem agressivo. Tá? Por causa dessa hiperatividade, ter muita fúria, de ser mais agressivo, isso é graças a uma produção acentuada também de alguns hormônios. Isso faz com que aumente o número de acne facial. Então, apresenta grande número de acne facial. Só a título de curiosidade, algumas pesquisas mostram que alguns criminosos de crimes mais violentos e alguns doentes mentais possuem uma frequência de cerca de 3% desse cromossomo a mais no seu material genético, ou seja, no seu cariótipo. Em relação a aneuploidias, que a gente está falando, lembrando pela 10ª vez, se a aneuploidia, modificação de pequeno porte. Síndrome do triplo X, também conhecido como superfêmea. Se é triplo X, quer dizer que eu vou possuir um X a mais. Possuindo um X a mais, só tenho X, então estou trabalhando apenas com as mulheres. Se é um X a mais, então não tenho mais 46, passo a ter 47 cromossomos. E aí eu passo a ter uma mulher X, X e X. Aparece um terceiro X. Geralmente essas mulheres possuem uma estatura maior, ou seja, são mulheres mais altas, genitália e as mamas são subdesenvolvidas, ou seja, pouco desenvolvidas. Elas apresentam certo grau de retardamento mental. A puberdade é precoce e são férteis. Então, para a síndrome do triplo X, ou também conhecido como superfêmea, se só estamos falando de X, quer dizer que a gente vai estar trabalhando com mulheres. Se tem um X a mais, essas mulheres geralmente vão apresentar uma alta estatura, ou seja, uma estatura acima da média, vão apresentar genitálias e mamas pouco desenvolvidas, retardo mental, puberdade precoce, quer dizer que o ciclo menstrual inicia-se mais cedo, podendo iniciar por volta de 6, 7 anos de idade, e a partir desse momento, iniciou, ela pode engravidar, ou seja, é fértil. Nesses processos, nessas alterações que nós estamos falando, nessas mutações, lembrar uma coisa bem importante. Nessas mutações, sempre quando a gente fala células germinativas e células somáticas, por que prestar atenção nesses dois conjuntos celulares? Sempre quando a gente está falando de células germinativas, eu já falei com vocês, eu estou falando de células que vão formar os gametas, espermatozoide ou óvulo. Se eu estou falando de células germinativas que vão formar os gametas, então quer dizer que eu posso transmitir a mutação, a alteração aos meus descendentes. Agora, se a mutação ocorre nas células somáticas, que são células adultas do meu corpo, ocorreu alguma mudança, ocorreu alguma alteração, essa alteração permanece no meu organismo. Se essa alteração permanece no meu organismo, quer dizer que eu não vou passá-la adiante. Então, é bem simples para a gente lembrar. Células germinativas foram mutadas, tenho chance de passar essa alteração adiante, tenho chance de passar essa alteração para os meus filhos. Ocorreu mudança nas células somáticas, que são células adultas no meu corpo, eu posso sofrer com isso, eu posso ter alguma doença, como por exemplo o câncer, mas eu não passo essa alteração para os meus filhos. Graças ao efeito das radiações, além das mutações pela alteração dos cromossomos, ou seja, acréscimo ou retirada dos cromossomos, eu também possuo rearranjos cromossômicos. Quer dizer que eu vou mudar a posição de genes.
Quando eu mudo a posição de genes através dos rearranjos cromossômicos, eu posso fazer com que alguns genes passem a ser mais lidos ou passem a ser menos lidos. O que muda se um gene passa a ser mais lido ou menos lido? Simplesmente como ele vai se expressar no nosso organismo. Por exemplo, eu preciso de proteínas para formar o meu músculo. Principal, proteínas actina e miosina. Se através de um rearranjo eu mudar a posição dos genes que têm informação para a produção dessas duas proteínas, pode ser que elas passem a ser lidas em menor quantidade. Se elas passam a ser lidas menos vezes, eu produzo menos dessas proteínas. Consequentemente, eu vou ter sempre problemas em relação à musculatura, porque eu não vou conseguir produzir o músculo da forma adequada. Rearranjos cromossômicos ocorrem de forma natural. Então, naturalmente, acontecem rearranjos cromossômicos no nosso organismo. Só que também, por causa de radiações e substâncias químicas, a gente pode fazer com que alguns rearranjos aconteçam de forma mais acentuada. A gente vai ver alguns tipos de rearranjos que podem acontecer. O primeiro tipo é chamado de inversão. Inversão quer dizer simplesmente que eu vou alterar uma ordem. Nisso que eu vou alterar uma ordem. Se vocês verem esse cromossomo que eu estou marcando para vocês, esse cromossomo, que eu chamo de cromossomo A, eu subdividi ele em diversas partes. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dessas diversas partes, vai acontecer uma inversão. Inversão quer dizer que eu só vou mudar a ordem de alguns genes dentro do cromossomo. Então, basicamente, inverti ele. No que eu inverti, passei a ter A, B, C, F, E, D. Eu mudei a ordem de alguns genes. No que eu mudei a ordem de alguns genes, esses genes tiveram a sua ordem trocada, podem se expressar a mais ou a menos, gerando dano no nosso organismo ou dano pela falta ou dano pelo excesso de uma determinada substância. Ok? Nesses processos de inversões, tem inversões paracêntricas e pericêntricas. Pericêntricas quer dizer que eu vou estar próximo da região central. Paracêntricas quer dizer que eu não vou envolver a parte central. Então, em inversões pericêntricas, eu vou envolver a parte central do cromossomo. Inversões paracêntricas, eu não vou envolver a parte central do cromossomo. Através dessa imagem que está aparecendo aqui para vocês, dessa imagenzinha, a gente consegue ver o processo de forma bem simples acontecendo, tanto a pericêntrica como a paracêntrica, simplesmente invertendo as ordens dos cromossomos. Dos genes, perdão, dos cromossomos. Também podemos ter o processo de deleção. O processo de deleção quer dizer que alguns genes dentro do cromossomo podem ser deletados, ou seja, apagados. Então, eu posso ter alguns genes, e esses genes que estão presentes nos cromossomos, eles podem ser destruídos. No caso, eu posso ter a deleção terminal ou intersticial. Se eu tenho a deleção terminal, quer dizer que eu vou destruir genes que estejam na ponta. Se eu tenho a intersticial, quer dizer que vou ter deleção de cromossomos localizados na parte mais central. Através das imagens, então, através dessas três imagens, dá para observar na imagem 1 e 2 o processo de deleção terminal e na imagem 3 o processo de deleção intersticial. Em relação ao processo de translocação. Em relação ao processo de translocação, translocação quer dizer que dois cromossomos diferentes vão trocar algumas partes. No caso, a translocação, dois cromossomos então trocam algumas partes. Então a gente tem o cromossomo 4, pode trocar uma parte com esse cromossomo, que é o cromossomo 20. Então o cromossomo 4 está em verde. Eu posso trocar essa partezinha verde e passar ela para o 20.
e pegar uma parte do cromossomo 20, que está em rosa, rosa-vermelho, e passar para o cromossomo 4. Então, trocas podem acontecer. Quando ocorre essa troca, eu chamo de translocação recíproca. Então, translocação recíproca quer dizer que eu... Então, tirei um pedaço de um cromossomo e passei para outro. Tirei um pedaço de outro, levei para o outro. Quando ocorre translocação robertsoniana, na translocação robertsoniana quer dizer que eu vou pegar dois cromossomos e juntar os dois cromossomos. Vai dar para ver bem através dessa simbologia que está aparecendo para vocês. Então, pego um cromossomo, vou juntar com o outro e aí formo um cromossomo apenas pela união dos dois anteriores. Essa é chamada de translocação robertsoniana. Em relação à duplicação ou replicação, o que vai acontecer? Como o próprio nome diz, eu vou duplicar algum gene. Então, nesse processo, a gente vai ter, basicamente, a duplicação. Nesse processo de duplicação de um gene, eu passo a ter dois. Lembra que os nossos cromossomos, eu chamo de cromossomos homólogos. Por eles serem homólogos, quer dizer que tem sempre um que é similar ao outro. Por isso, eu agrupo eles sempre 2 a 2. Quer dizer que eu vou ter um cromossomo que é similar ao outro. Nesse processo, onde um cromossomo é similar ao outro, quer dizer que um cromossomo possui basicamente os mesmos genes que o outro cromossomo. Se os dois possuem basicamente os mesmos genes, pode ser que eu pegue um gene de um cromossomo e passe para o outro. Se eu pego um gene de um cromossomo e passo para o outro, como dá para ver através dessa animação, um dos cromossomos passa a ter dois daquele gene. Como na animação, ele passa a ter 2 vezes o gene 5. Consequentemente, eu tive uma duplicação ou replicação. Nessas mutações, onde eu altero, quebro a fita, rompo fitas duplas ou mudo números de cromossomos, todas essas são modificações que eu mudo bastante a estrutura do DNA. Posso ter alterações do tipo rearranjos. Então, eu mudo a organização dos genes dentro do cromossomo. E isso pode gerar erros ou não. E eu tenho as mutações de pequeno porte ou pequeniníssimo porte. Mutações, quando a gente fala que são de portes mínimos, são mutações na estrutura dos nucleotídeos. Quer dizer que eu vou mudar apenas os nucleotídeos. Essas mutações, onde eu mudo os nucleotídeos, as mudanças geralmente acontecem em pontos quentes, que eu chamo de hotspots. Hotspots são basicamente pontos quentes, ou seja, pontos que têm maior chance do nucleotídeo ser alterado. Nessas mutações, logicamente, tópico nosso, essas mutações podem ser estimuladas por radiações ou substâncias químicas. Nessas alterações, onde eu vou mudar apenas o nucleotídeo, o primeiro tipo que eu tenho é em relação ao quadro de leitura, ou frameship. Em relação ao quadro de leitura, ou frameship, eu tenho que considerar a forma de leitura para a produção de uma proteína. Para isso, vocês vão ter que entender um conceito bem simples, que eu vou tentar passar da forma mais simples possível para vocês se lembrarem. Olha só, aqui na imagem a gente tem a sequência de DNA e a gente tem a sequência de aminoácidos que corresponde à minha proteína. Então, aqui eu tenho a sequência que corresponde à proteína. Ok? Olha só, a cada 3 nucleotídeos do DNA, eu vou ter o correspondente a um aminoácido. A cada 3 nucleotídeos do DNA, eu vou ter o correspondente a um aminoácido. Então, se eu tenho essa primeira sequência CAT, citosina, adenina, timina, eu vou ter o aminoácido
histidina. Se eu tenho T, C, A, timina, citosina e adenina, eu vou ter o aminoácido serina. Basicamente, a cada 3 nucleotídeos, a gente vai ter um aminoácido correspondente. Vai ser dessa forma que o nosso corpo vai saber como produzir as mais de 26.000 proteínas presentes no nosso organismo. Sempre que eu preciso produzir, então, uma proteína, eu vou olhar como eu devo produzi-la a partir do DNA. Olhando a sequência do DNA específico, eu sei qual a sequência dos aminoácidos. Montando a sequência dos aminoácidos, eu formo a minha proteína. Um detalhe importantíssimo. Se eu alterar um aminoácido, a proteína já é totalmente diferente. Então, a alteração de apenas um aminoácido já faz com que toda a minha proteína seja diferente. Minha proteína sendo diferente, lembrando, pode passar despercebida e a gente simplesmente destruir, pode trazer algum benefício ou pode trazer algum prejuízo, ok? Eu não sei o que vai ser produzido, não sei o que vai ter nessa proteína, consequentemente eu não sei o que ela vai causar. O primeiro erro, então, alteração do quadro de leitura. Em vez de começar a leitura logo do início, ou seja, CAT, eu posso começar a leitura um pouco atrasado. Eu posso começar a leitura pelo segundo nucleotídeo, ou seja, eu posso começar a leitura a partir do A. Se eu começo a leitura a partir do segundo nucleotídeo, ou seja, a partir do A, eu já tive um erro aí. Por que eu já tive um erro? Porque a minha sequência já vai ser alterada totalmente. Ou seja, antes eu tinha CAT, que era o aminoácido histidina. Agora, o primeiro é ATC, que vai ser isoleucina. Ou seja, o meu primeiro aminoácido já teve alteração. Só que se eu faço a sequência e vou olhando cada conjunto, eu vou vendo que todos os meus aminoácidos são diferentes. Se todos os meus aminoácidos agora são diferentes, quer dizer que essa proteína é totalmente diferente da proteína da parte inicial, ou seja, do primeiro gráfico. Então, primeiro tipo de mutação, quando ocorre erro na leitura. Em vez de começar no ponto certo, eu começo um pouco depois, ou posso começar também um pouco antes. Mutação do tipo deleção. Como o próprio nome já diz, eu vou deletar. Então, aqui eu vou deletar esse azinho. Se eu tiro esse azinho, ou seja, o deletei, muda alguma coisa? Tirar só o nucleotídeo? Muda. O que muda? Aqui eu tinha a sequência CAT, que corresponde a histidina. Agora, pela retirada desse azinho, desse único nucleotídeo, eu vou ter CTC, que é leucina. Consequentemente, mudei o aminoácido. No que eu mudei essa leitura? Vou mudar a leitura de todo o restante da fita de DNA. Se eu mudo a leitura de todo o restante da fita de DNA, consequentemente, meus aminoácidos, a partir daí, todos serão diferentes. Lembrem o que eu falei para vocês, a alteração de um único aminoácido já faz com que a nossa proteína já seja totalmente diferente. Mutação do tipo inserção. Na inserção, eu vou acrescentar um aminoácido. Só que da mesma forma, se eu acrescento um aminoácido, quer dizer que a leitura já vai ser diferente. Eu tinha CAT, agora eu tenho ACA. Consequentemente, se é uma sequência diferente, tenho um aminoácido também diferente. A leitura vai seguir totalmente de forma diferente da primeira. Consequentemente, terei uma proteína totalmente diferente. No caso, sentido trocado, quer dizer que eu não vou retirar nem vou acrescentar. Eu vou trocar o nucleotídeo. Antes eu tinha o nucleotídeo correspondente à adenina. Agora eu troquei e coloquei o nucleotídeo correspondente à citosina. Antes, quando eu lia esses 3 nucleotídeos,
eu acrescentava o aminoácido histidina. Só que agora, por ter trocado a adenina pela citosina, na hora que eu ler, que eu faço a leitura, eu vou ter CCT. Essa leitura corresponde ao aminoácido prolina. Mudei um aminoácido apenas. Vai gerar dano à minha proteína? Sim. Um único aminoácido diferente faz com que toda a minha proteína seja diferente. Consequentemente, causei mudança. Em relação ao sentido nonsense. Quando eu trabalho com sentido nonsense, quer dizer que ocorreu uma mudança nos nucleotídeos. Ou seja, troquei os nucleotídeos, então troquei a citosina pela timina. Só que essa mudança no nucleotídeo causa uma sequência de stop. Basicamente, uma sequência de stop quer dizer uma sequência que vai indicar para o processo não continuar, ou seja, parar. Se foi gerada uma sequência de stop, então uma sequência para fazer o sistema parar, quer dizer que eu vou parar a síntese da minha proteína à metade. Eu não continuo a síntese. Consequentemente, não consigo sintetizar corretamente a proteína que eu queria. Então, essa proteína eu não vou ter a sua produção mais. Em relação à repetição por expansão. Repetição por expansão quer dizer que eu vou ter 3 nucleotídeos sendo repetidos. Podem ser repetidos uma vez ou podem ser repetidos 2 vezes. Nesse processo, se for repetido uma vez ou 2 vezes, eu acrescento nesse processo estruturas de aminoácidos que não tinham na estrutura original. Se eu acrescento aminoácidos na estrutura que não tinha originalmente, quer dizer que essa proteína minha será diferente da proteína de número 1. Então, estou produzindo uma proteína totalmente diferente por causa dessa alteração, por causa dessa mutação.